diz amém. Amém. Glória a Deus. O verso 25 de Mateus 11 diz o seguinte: Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Mantenha a tua Bíblia aberta. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Pedimos a tua iluminação sobre a minha vida hoje e sobre os nossos corações. Pedimos, meu Pai, que ao aprendermos mais de ti, nós possamos ser transformados, porque a tua palavra tem esse poder. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero trabalhar o tema do jugo. Cada um de nós carrega um jugo, não é? A questão não é se nós carregamos um jugo, porque todos nós temos um jugo sobre os nossos ombros. Mas a questão é de quem é o jugo que nós carregamos. Qual jugo temos aceito sobre os nossos ombros? Cristo não nos faz uma promessa vazia de nos tirar o jugo, de nos tirar a carga. Mas Ele faz outra promessa. Ele diz que Ele vai aliviar a nossa carga, que Ele vai trocar a nossa carga pela sua. Cristo nos diz que Ele traz o nosso alívio. Não porque Ele exige menos de nós. Na verdade, as exigências de Cristo na nova aliança são várias, não é? Nós somos chamados a deixar tudo para segui-lo. Nós somos chamados a que a nossa vida não tenha mais significado se não for debaixo da sua graça. No entanto, Jesus, ao não exigir menos de nós, Ele também decide repartir conosco a sua carga, porque Ele é manso e humilde de coração. Amém? Nas últimas 2 semanas nós fizemos um diagnóstico. O primeiro diagnóstico foi que nós, às vezes, bebemos das fontes erradas. Que Deus tem uma fonte perfeita, limpa, pura ao nosso dispor, e nós às vezes escolhemos cavar poços que estão rachados, pelos quais nós queremos nos saciar. E no segundo sermão, o sermão da semana passada, nós falamos sobre coisas que ocupam o lugar vazio quando nós deixamos de buscar a fonte verdadeira, que é Jesus. Quando nós servimos na igreja sem ter alegria de servir. Quando nós cumprimos os mandamentos de Deus sem o primeiro amor queimando em nosso coração. Então, depois de fazer o diagnóstico correto, nós devemos dar o remédio correto, amém? Nós vamos ao médico, o médico chega lá e diz assim: olha, tu estás com gripe, tchau, até a próxima. Não é assim, pois não? Olha, tu estás com uma virose, eu vou-te receitar um medicamento aqui para tu possas ter tratamento e estares melhor. Então hoje nós queremos tratar sobre o remédio verdadeiro para todos esses problemas. O problema de não termos em Cristo a nossa fonte verdadeira e, em decorrência disso, o problema de vivermos uma vida fazendo o certo, mas pelos motivos errados. E hoje nós queremos aprender com aquele que tira de nós o nosso jugo. Amém? Alguém sabe o que é um jugo, irmãos? Quem sabe o que é um jugo? Que a Bíblia está a referir, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Não há vergonha nenhuma, problema nenhum. Amém. A irmã Cida foi a única corajosa. Um jugo para uma sociedade agrícola e pescatória, como era aquela sociedade do antigo Israel,
era um objeto que era colocado em cima. Agora eu vou errar, porque eu não sei como é que se chama isto aqui do boi. Mas enfim, como é que é, Beto? Hã? Hã? Mas a parte do boi mesmo. O cachaço, isso mesmo. O cachaço do boi, não é? O boi era usado para o trabalho, não é? Não era só para a picanha boa, era para o trabalho. E os animais que eram usados para trabalho, esses animais que usavam tração, que eram usados para a agricultura, era colocado em cima do cachaço deles um objeto de madeira, que era talhado, está aí? Ok, boa. Que era talhado para ele poder efetuar trabalhos importantes, ok? E então, quando era colocado outro animal ao lado para ajudar no trabalho, esse jugo servia para os dois, como vocês conseguem ver. E então, quando Jesus fala sobre o seu jugo, ele está a falar para quem entendia muito bem o que ele estava a querer dizer. Ou seja, existe um jugo que todos nós temos, não é? Para trabalhar. Esse jugo não é um ornamento, não é uma coisa para a gente mostrar, mas é um instrumento de trabalho. Quem põe um jugo sobre si, na verdade, quer dizer que está a trabalhar, não é? O jugo, para Jesus, era uma expressão corrente e todos percebiam. Falava-se muito do jugo da lei, falava-se muito do jugo do reino de Deus, falava-se muito do jugo dos mandamentos. Ou seja, tomar sobre si o jugo de um mestre significava tornar-se discípulo dele. Sempre que alguém ia ser um discípulo de um mestre, ele evocava aquela imagem do jugo do animal, ou seja, tu vais caminhar ao meu lado, vais caminhar comigo aprendendo de mim. E então sempre que um mestre, que um rabi, dizia a alguém que ele estava a cuidar, que ele vai colocar o seu jugo sobre ele, significa, olha, o meu peso do meu ensinamento, das minhas instruções vão estar sobre ti, e tu vais estar sujeito, subjugado a mim. É daí que vem a palavra subjugado. Quem está a entender diz amém. E então esse jugo significava aceitar o ensino, viver debaixo de alguma autoridade. E Jesus então diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo. Ninguém ali entendeu que Jesus estava a mandar os discípulos tirarem férias, não era isso. Toda a gente entendeu algo simples: Jesus está a convidar para que eles possam viver debaixo da sua autoridade, debaixo da sua escola, debaixo do seu guia. E então Jesus não promete tirar o jugo, mas Jesus promete trocar o jugo que estava sobre os ombros dos discípulos. Isso é importante. Uma alma cansada tem sempre uma fantasia, que é a seguinte: se eu conseguir largar tudo, se eu me afastar por um tempo de tudo, se ninguém me pedir nada, então eu vou poder descansar, eu vou poder viver leve. Mas nós já tentamos isso, não é? Há pessoas que se afastaram da igreja durante anos e voltaram da mesma forma, cansadas, exaustas. Por quê? Porque isso não resulta. Às vezes o cansaço da nossa alma não está nas tarefas, mas está por debaixo de qual jugo nós fazemos essas tarefas. Amém? João Calvino diz assim no seu comentário a esta passagem: não somos convidados a uma vida sem carga, mas a uma vida que o outro sustenta conosco. O fardo é leve não porque ele é pequeno, mas porque não o levamos sozinhos. Aleluia. A festa aí, não é? Então Jesus no verso 28 diz: venham a mim todos os que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Há uma diferença. A diferença
entre dois particípios diferentes, não é? O primeiro descreve quem se esfalfa a trabalhar, o esforço ativo, a pessoa que se gasta a si mesma. O segundo está na voz passiva, descreve quem foi carregado por outro, quem levou com o peso que lhe impuseram por cima. Vejam, quem está cansado de trabalhar pelas suas próprias mãos, mas também existe o oprimido. O oprimido é aquele que foi colocado debaixo de um jugo que não devia ter e que foi cansado, que foi abusado espiritualmente ou de outras formas, e ele hoje está cansado também, mas cansado da opressão que viveu. Existe o que se cansa a si mesmo. No sermão passado é o irmão mais velho. É aquele que trabalhava enquanto o irmão mais novo foi viver a vida. E esse irmão mais velho que trabalhava bem, trabalhava muito, trabalhava de sol a sol. No entanto, colocava sobre si próprio um jugo que não precisava. Esse cansaço do irmão mais velho veio de dentro, veio da necessidade de provar, da necessidade de estar à altura, da necessidade de não desiludir o seu pai. E nós vimos na semana passada como o pai o decepcionou com a decisão de fazer uma festa para o irmão mais novo que chegou depois de viver uma vida maluca. Ele diz: eu trabalhei, eu fiz tudo, no entanto tu não te agradaste de mim. Tu não me deste nem um animal para eu fazer uma festa com os meus amigos, mas tu fazes um banquete para esse maluco que foi aí curtir a vida. Então, o irmão mais velho é aquele que trabalha, que coloca um jugo sobre si próprio e que se cansa. Mas também existe aquele que é o oprimido, porque ele é diferente. Jesus tinha um desses mesmo à sua frente. Dos escribas e fariseus, ele diz mais tarde, não é? Jesus diz sobre os fariseus: vocês atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Isto está no capítulo 23, verso 4. Ou seja, existem alguns que impõem fardos pesados sobre os outros e dizem que isso é em nome de Deus. Quantas igrejas fazem isso? Quantos líderes fazem isso? Impõem fardos pesados, fardos mais pesados do que aquele que o próprio Jesus nos colocou. E a obediência já não é mais a Cristo e a sua palavra, ela torna-se uma obediência a homens. Ela torna-se uma obediência a um sistema religioso. E Jesus também chama essas pessoas para próximo e diz que vai aliviar o seu fardo, amém? Há pessoas que o cansaço espiritual não é obra sua. Há pessoas que foram ensinadas um Deus impossível de contentar. Cresceram numa religião cheia de medo. Cresceram debaixo de uma liderança que exigia sem cuidar da família, sem se preocupar com o seu coração. A fé tornou-se um instrumento de controlo, carregam há anos um fardo que nunca escolheram. Há pessoas que estão cansadas do que fizeram, mas há pessoas que estão cansadas do que lhe puseram em cima. Cristo ao primeiro oferece um descanso. Diz comigo, o descanso da autojustificação. O descanso de eu querer me justificar. Mas ao segundo, Jesus oferece o descanso da tirania, o descanso da opressão. Mas a ambos Jesus diz a mesma coisa: vinde a mim. Porque eu sou a solução para o que é religioso e que tenta vencer pelas suas forças, mas eu também sou a solução para o que tem sido oprimido por aqueles que não têm amor. Jesus não diz esforcem-se mais. Jesus não diz resolvam essa área na vossa vida primeiro. Jesus diz vinde a mim, venham a mim. O primeiro passo não é resolver a nossa vida, é chegarmos até Jesus. Não é termos a nossa conduta perfeita, é chegarmos até Jesus. Não é nos afastarmos de tudo e todos, mas é nos aproximarmos
da fonte verdadeira da vida. De onde vem essa autoridade, irmãos? O verso 28. Nós não podemos lê-lo sem os três anteriores. No 25, 26 e 27, Jesus diz o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo, diz comigo, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vejam que a autoridade está nas mãos de Jesus. Todas as coisas foram entregues a Jesus pelo Pai, porque tudo o que é do Pai também é do Filho. Eles vivem em comunhão, em autonomia constante uns com os outros. É uma trindade. E é só depois de nós entendermos que Jesus reconhece a autoridade que vem do Pai, é que Ele convida os outros. Vejam, o convite não é uma frase simpática que está num cartaz, é uma oferta de alguém a quem foram entregues todas as coisas. Jesus, quando nos convida, Ele nos convida debaixo da autoridade completa sobre o mundo. Ou seja, quando sabemos que vamos a Ele, nós sabemos que vamos a alguém que pode de facto fazer a diferença na nossa vida. Alguém que tem as chaves da vida, alguém que tem a solução para todas as dificuldades que nós podemos enfrentar no mundo. Quem chama tem autoridade para dar aquilo que promete. Se nós temos esse chamado, nós também temos a promessa de que se Jesus nos diz que vai aliviar o nosso fardo, sim, Ele de fato vai fazê-lo. Não é uma promessa vazia, irmão. Quem te promete é fiel para cumprir. Quem te promete é fiel para fazer. Se Ele te promete que a tua vida vai ser uma vida leve, vai ser uma vida pura, vai ser uma vida santa, tu podes acreditar que Ele vai operar esse milagre no teu coração. Mas Deus, eu venho diante de Ti com tanto problema, com tanta dificuldade, com tanta luta, como é que é possível? Confia no Senhor. Confia porque a promessa foi feita e Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Abre comigo, irmão, a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Vais andar 2 livros para a frente, amém? Vais passar por Marcos e depois ir para Lucas. Aleluia! Lucas, capítulo 10. Verso 38. Eu quero fazer um paralelo com essa história sobre como nós devemos levar o jugo e que jugo é esse que Jesus tem para nós. Amém? Quem abriu diz amém. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Uma mulher chamada Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria, diz comigo, Maria, que se assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse, olha o que é que Marta vai dizer a Jesus: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha para me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Este é o paralelo que eu quero fazer com a passagem de Mateus 11. Por quê? Porque nós temos aqui um exemplo prático, vivido no ministério de Jesus, não é? Nós conhecemos por dizer o que este texto não diz, porque às vezes nós pregamos esse texto mal durante séculos, não é? Esse texto não diz que Marta fazia a coisa errada. Na verdade, Marta estava a fazer as coisas certas. A palavra que Lucas usa
para o que ela estava a fazer é a mesma que o Novo Testamento usa para o ministério da igreja, ou seja, é a raiz diácono, não é? A mesma palavra que vai para diácono, ou seja, aquele que serve, aquele que faz a obra do Senhor. E isso é bom. Marta estava a fazer uma boa obra. Primeiro, ela recebeu Jesus em sua casa. Isso é maravilhoso. Amém? Foi ela quem o convidou. Isso é maravilhoso. Marta não fazia nada de errado, mas ela fazia tudo distraída e sozinha. O problema é esse. O problema é quando temos o foco direcionado para o lado errado, não é? E então Jesus faz a resposta a Marta. Marta, Marta, ele repete o nome dela. Da mesma forma que ele repetiu para Pedro, Simão, Simão. Da mesma forma que ele repetiu para Paulo, Saulo, Saulo. Jesus não está a levantar a voz. É uma forma tenra, amorosa de tratar alguém naquela língua. Marta é sim corrigida por Jesus, mas ela é corrigida com amor. Cristo não desanca em cima de quem trabalha por Ele. Jesus, na verdade, chama o nosso nome 2 vezes e nos convida a sentar. Jesus corrige Marta, chamando o seu nome 2 vezes, e é assim que Ele repreende os cansados. Jesus vai dizer a Marta que o que ela faz é bom, é importante, no entanto, Maria, a sua irmã, escolheu a boa parte. Diz comigo, a boa parte. E quem escolhe a boa parte não vai perdê-la nunca. Quem escolhe a boa parte, nada vai ser capaz de tirar de quem escolhe a boa parte. A palavra parte aqui também é usada na tradução do Antigo Testamento para o grego, chamada Septuaginta, e é o mesmo termo que está no Salmo 16 que nós lemos há 2 semanas, que Davi diz, o Senhor é a minha porção. Ele é a porção da minha herança. Ou seja, o mesmo termo aqui, que significa a boa parte de Maria, é o termo que Davi diz que o Senhor é a sua porção, é a mesma porção, a mesma parte, é a mesma herança. Aqui nós vemos Jesus a indicar que Maria escolheu a melhor herança possível, que era a presença dele. Davi confessou aos pés do trono, Maria escolheu os pés de Jesus. Aquilo que Maria escolheu não pode ser tirado. Ao contrário do jantar que comemos e acaba. Ao contrário das bênçãos financeiras que um dia também acabam. Ao contrário do trabalho que hoje nós limpamos e amanhã está sujo outra vez. O que Jesus ensina é que a escolha de Maria foi com prioridade naquilo que não pode nunca acabar, que é a fonte inesgotável da água viva. Aleluia. Maria escolhe a boa parte. Davi também chamou isso de porção. O teólogo J.C. Ryle, quando comenta essa passagem, ele faz notar que o perigo aqui é sutil. E é precisamente porque aquilo que distrai Marta são coisas legítimas e não pecados evidentes. Vejam, irmão, ninguém podia acusar Marta de nada porque ela estava a fazer tudo certo. Amém? Certo? No entanto, é esse o problema de muitos de nós. É fácil identificar um cristão que anda em pecado grosseiro. É fácil. Mas é muito difícil identificar um cristão que está ocupado demais para estar com Deus. E isso é um problema também para mim. É um problema para um pastor, é um problema para um irmão, um líder. Ou seja, Deus continuamente tem que olhar para mim e dizer assim, Rodrigo, por que é que tu lês a Bíblia? É só para pregar no domingo? Por que é que tu oras? É só para que os irmãos da igreja recebam a palavra de Deus? Por que é que tu vais à igreja? É só porque tu tens uma obrigação lá para com a igreja? Porque tu tens que estar? Esse tipo de pergunta Deus me faz continuamente e é a mesma pergunta que Ele tem que fazer a todos vocês. E Ele faz sim, eu sei.
Porquê que tu vais à igreja? Porquê que tu lês a tua Bíblia? Porquê que tu serves no ministério? Qual é o propósito? Qual é o motivo de tu fazeres o que tu fazes para Deus? Há gente que está cansada de se envolver em tudo e fazer tudo, mas não faz, mas não tem intimidade nenhuma com Jesus. E em primeiro lugar tem que estar nós a estarmos dispostos a nos sentarmos aos pés de Jesus. E às vezes deixar o almoço de lado, deixar a limpeza de lado e nos concentrarmos no que verdadeiramente importa. Não vamos deixar que o nosso coração fique corroído pelo ativismo religioso, fazer muita coisa sem propósito nenhum. Amém, igreja? Quem é que nos faz o convite? No verso 29 diz, Mateus 11, 29, estamos a voltar ao Mateus 11. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Diz comigo, manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Esse aqui é o centro do sermão. O centro do sermão é este. Esta é a única vez em que Jesus descreve o seu próprio coração. Jesus fala muitas vezes daquilo que ele faz. Jesus fala muitas vezes daquilo que ele veio fazer. Jesus fala muitas vezes de quem o enviou. Mas apenas uma vez, Jesus diz o que ele é por dentro. E essas duas palavras que ele escolhe são manso e humilde. Jesus se descreve como manso. Irmãos, quero te dizer uma coisa. Um jugo só é suave na medida em que aquele que o partilha conosco. Se o mestre for exigente, impaciente, difícil de contentar, nenhum jugo dele será leve. Nenhum jugo dele será leve. Por mais que pequeno que seja o lugar de trabalho, mas se o mestre for manso e humilde de coração, então até uma vida inteira de trabalho se torna suportável, porque o problema não é a carga que é carregada, mas sim a companhia com a qual nós partilhamos o jugo. Eu quero dizer que o peso maior desse jugo não é carregado por ti, meu querido, é carregado pelo nosso Senhor Jesus. Que a obra dura, difícil, custosa está debaixo das mãos de Jesus. Eu na semana passada usei a ilustração. Nós convidamos os nossos filhos para participar das coisas. Não porque eles são bons a fazer aquilo. Às vezes eles vão demorar mais a fazer conosco aquilo. Mas nós convidamos porque nós queremos ensinar. Porque nós queremos partilhar. Porque nós queremos trazê-los para perto. E Deus tem uma obra maravilhosa. A obra é dele, não é nossa. Mas Ele escolhe nos chamar para perto como um pai chama um filho. Para ajudar a trabalhar em alguma coisa. Não é o pecado que o afasta de nós, é para o pecado que ele corre. O coração de Cristo não é atraído pelos que estão de pé, mas por todos aqueles que caem aos seus pés. Jesus diz, aprendam de mim. Irmãos, o descanso para a tua alma não vai chegar por causa de um culto como este, mas vai chegar porque tu te disponibilizas a ser um aprendiz de Jesus. Diz ao teu irmão, tu és chamado a ser um discípulo de Jesus. Um discípulo é aquele que caminha com, que aprende com e que partilha a vida com Jesus. Não são momentos de maravilhas que acontecem dentro do culto que nos vão transformar. Essas coisas são boas, são importantes, têm o seu lugar, mas o que te realmente transforma de dentro para fora, o que muda o teu caráter é uma vida de caminhada ao lado de Jesus, partilhando do jugo dele.
vivendo com Ele, aprendendo com Ele, sabendo que Ele está sempre contigo e que toda a situação da tua vida é uma oportunidade a aprenderes mais com Jesus. Tu não és o interruptor. Jesus não chega em ti e te liga de uma hora para outra. Não, tu és um discípulo. Ninguém deixa de ser Marta no domingo pela manhã, não. Nós deixamos de ser Marta e passamos a ser Maria quando nós queremos estar sentados aos pés de Jesus, repetidamente, semana após semana, até que a nossa alma reaprenda o ritmo dos céus. Aleluia. Aqui a caminhar para o final, não precisam abrir, mas eu quero ler Jeremias 6,16, diz assim: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Vejam, irmãos, Jeremias, um profeta do Senhor, ele falou das cisternas que nós falamos há 2 semanas, agora ele fala do caminho que traz descanso. Só que no final do versículo, a semelhança do que aconteceu com as cisternas, ele nos diz que o descanso foi oferecido, mas o povo não quis andar por ele. O descanso estava à mão, só que eles disseram que não queriam andar por ali. Jesus depois vem dizer, séculos depois de Jeremias, que ele é o caminho para o Pai, que ele é a porta. Vejam que Jesus pega nessa promessa antiga e diz, aquele caminho que muitos rejeitam, que vem trazer realmente paz, alegria, felicidade constante, sou eu. Eu sou o caminho. Andar em paz é andar em Cristo. Como é que nós funcionamos na prática então? Primeiro, lá em Gálatas, Paulo vai dizer, vocês são insensatos. O Espírito começou uma obra no vosso coração, mas agora vocês querem acabar pela carne. Primeiro, diz ao teu irmão, a mesma coisa que te chamou é a coisa que te sustenta até hoje. O que é que eu quero dizer com isso? A graça de Deus não serviu só para nos salvar, ela também serve para nos sustentar hoje, a cada dia. Às vezes a gente vira crente pela fé e a gente reconhece, não é mérito meu, foi Deus que fez tudo, foi Ele que me salvou, foi Ele que me libertou. Só que, no entanto, nós passamos por uma vida de merecimento. Eu vou me esforçar, eu vou fazer, eu vou ter, eu vou conquistar, eu vou ganhar, eu vou fazer com que Deus se alegre de mim, enfim. Nós trocamos a graça que nos salvou pelas obras que não conseguiu nos salvar. Mas nós achamos que as obras vão nos sustentar, sendo que sempre foi a graça de Deus. Aquilo que nos mantém de pé hoje, ontem e vai nos manter amanhã, continua sendo a mesma coisa que nos tirou do pecado para uma nova vida. É a graça de Cristo. Se nós começamos pelo Espírito, nós continuamos pelo Espírito. Ninguém pode acabar a caminhada com Cristo pela carne, não. Nós continuamos pelo Espírito. A graça não é um bilhete de entrada, mas é a sustentação de toda a viagem. E depois em Gálatas 5:1, Paulo diz, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Porque todos nós vivíamos debaixo de um jugo e hoje estamos debaixo do jugo de Cristo. Vejam, há 2 jugos. Nós temos que escolher debaixo de qual jugo vamos viver a nossa vida. Existe um jugo de servidão e existe o jugo de Cristo. Paulo não diz aos Gálatas para deixarem o jugo e ficarem sem nenhum, porque isso é impossível. Na verdade, Paulo diz para que eles não voltem ao antigo jugo. E
Quando eu falo sobre viver pelas obras e esquecer a graça, eu falo sobre isso. Eu falo sobre nós estarmos cansados de viver uma vida cristã. Por quê? Porque temos voltado ao jugo da servidão e da escravidão. Mas hoje Cristo nos chama a deixarmos esse jugo de lado e aceitarmos o jugo dele, que é leve, que é bom e que nos vai levar à vida eterna. Amém, irmãos? Aleluia. E lá no capítulo 2, verso 20, Paulo diz aos Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta é a resposta à pergunta prática. Paulo continuou a trabalhar. Paulo foi um missionário, viajou, fez obra para o Senhor. Aleluia! Mas Paulo entendeu que aquilo que o motivava já não era mais ele próprio, mas sim Cristo que vive nele. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu venho à igreja porque Cristo vive em mim. Eu amo a minha família porque Cristo vive em mim. Eu sirvo na igreja porque Cristo vive em mim. Já não faço mais por mim, já não faço mais pela minha vontade, faço porque alguém maior, porque o motor da minha vida agora mudou e é outro. Eu não preciso mais de andar a abastecer-me com os combustíveis deste mundo. Não, o motor que vive em mim não precisa de ser alimentado. Ele só precisa de ser aceite e de que eu me coloque debaixo da sua liderança e autoridade. E Ele vai me levar para onde eu devo ir. Já não sou eu o capitão do meu navio. Já não sou eu o dono da minha história. Já não sou eu o senhor do meu futuro. E isso é libertador, isso é maravilhoso. Se nós vivemos assim, nós vivemos uma vida de descanso. Amém, irmãos? Aleluia. Há um descanso eterno que nós viveremos ainda completamente e plenamente em Cristo. Em Hebreus 4, do 9 ao 10, diz o seguinte: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Eu quero te dizer que este mundo é duro, este mundo é difícil, e Cristo tem para ti um jugo leve, um fardo leve, mas um dia a tua vida vai se ver livre de qualquer peso, qualquer fardo que tu coloques ou que os outros coloquem sobre ti. E se a eternidade vai ser uma eternidade de leveza e de alegria aos pés do Senhor. Amém? Então, primeiro, esse sermão não diz que nós devemos parar de servir, mas diz que nós devemos servir aos pés de Jesus. Diz que nós devemos ter um motivo pelo qual servimos, um motivo pelo qual fazemos, um motivo pelo qual acordamos de manhã e vamos trabalhar todos os dias. Por que fazemos isso? Porque não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Então serve a tua família, serve a tua esposa, serve o teu marido, serve os teus filhos, serve a tua igreja, serve com amor, serve com afinco, serve com excelência, serve com tudo o que tu tens de melhor. Mas não faças isso como o filho mais velho que fazia para ter aprovação. Não, faz porque Cristo vive em ti e porque tu foste salvo pelo seu amor e pela sua graça. Serve porque tu amas, serve porque tu queres entregar por alguém que já se entregou por ti. Esse é o motivo de estarmos aqui hoje. Amém? Aleluia.